Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje eu tava aqui organizando meus mangás. É uma coisa que eu adoro, assim, tipo anime, mangá, animação japonesa. E vendo os mangás antigamente, comecei a lembrar dos animes que eu assistia quando eu era pequeno, quando eu era apenas um otakuzinho. E até os dias de hoje eu crescido. E eu acabei vendo uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque esse é o intuito do meu canal, compartilhar coisas para vocês. Eu queria falar um pouco da representatividade LGBT no meio dos animes. Ah, Pedro, mas representatividade LGBT no meio dos animes, tipo, já não tem tanto anime que é voltado para o público gay. Sim, realmente tem, yaoi, yuri. Se bem que yaoi e yuri é uma coisa interessante que eu posso falar no próximo vídeo, porque não é exatamente voltado para o público LGBT lá no Japão. É voltado, por exemplo, yaoi é voltado para o público feminino, hétero, e yuri é voltado para o público masculino, hétero também. Mas o que eu quero falar é que tem alguns animes que têm fama de serem um pouco rasos demais ou até mesmo preconceituosos, que são os shonen. São esses animes que até a própria característica assim, são os animes de ação, que eles eram conhecidos como tipo pra meninos, porque tinha sempre um personagem masculino e ele era muito fodão, ele sempre fazia as coisas, tipo Naruto, Bleach. E eu queria falar, e como eu assisto anime desde muito tempo, eu queria falar um pouco dessa representatividade, porque eu listei nesses shonens famosos alguns personagens LGBTs e você pode acompanhar comigo a evolução de como esses personagens vão ganhando foco na trama. Primeiro a gente pode falar de Inuyasha. O anime foi um anime que me fez ser um otakuzinho, então posso falar que eu gosto muito de Inuyasha. Bom, Inuyasha foi um anime da década de 2000, o mangá foi lançado em 1996, mas o anime começou em 2000. E nele tinha um personagem assumidamente gay, que era o Yakotsu, ou Jakotsu, depende da tradução, não sei como se fala. Bom, Yakotsu, ele era apaixonado pelo Inuyasha, mas aí vocês já veem um pouquinho do estereótipo que foi apresentado. Ele era um homem extremamente feminino, e ele sempre era apaixonado por algum homem bonito. Ele sempre estava lá, tipo, ele falava que o objetivo de vida dele era poder cortar homens bonitos. Ponto. Mas Jakotsu era um personagem ruim? Não, ele era um personagem engraçado. Ele era um personagem forte que muita gente mede quão bom o personagem é pela força. E ele era um personagem de história interessante. Ele era uma pessoa ressuscitada, ele era um dos vilões. Mas dá pra ver que ele era ainda um pouquinho do estereótipo da bicha louca, que é ruim, não é, mas a gente sabe que no começo a comunidade LGBT foi sempre representada assim, e ele também não chegava a ser um travesti ou uma transexual, porque ele se considerava abertamente homem. Em 2004 foi lançado Bleach. Bleach, que é um anime que há pouco tempo teve um live action, muito bom pela Netflix, inclusive. Eu não vou dar spoiler aqui, mas eu recomendo todo mundo assistir. E ele tinha um personagem que eu não vou saber o sobrenome dele, porque eu não sei o sobrenome de ninguém do Bleach, é muito difícil, que é o Yumichika. O Yumichika, ele também era um homem bastante feminino, e ele sempre se considerava homem, e ele não era decididamente, assumidamente gay, acho que pelo menos não no anime. Embora no mangá tenha uma frase que ele fala pro cara, pro Ganjo, e se ele fosse um pouco mais bonito, ele fazia o seu tipo. O que ainda tem um pouco de estereótipo no Yumichika. Yumichika, ele era sempre preocupado muito com a beleza dele em si, mas tem uma coisa interessante na história desse personagem, porque ele era dos 3 esquadrões de Bleach, ele era do Gotei 13, que eram considerados mais fortes.
Então você dá pra ver que a ideia de que o homossexual é frágil no anime, isso não existe, no mundo dos animes, isso aparentemente não existe muito. E o Michika tinha um segredo. Michika, ele tinha uma espada, que todos os Shinigamis têm, que na primeira fase do anime ele liberava falando floresça Fuji Kujaku, que significa pavão violeta, mas o nome verdadeiro da espada era Huryu Kujaku. Então a espada, ao ser chamada de maneira errada, ela ficava emburrada e não liberava sua forma verdadeira. Ah, mas por que era tão difícil liberar sua forma verdadeira, suas true colors? Bom, porque o poder de Michika era um poder mágico, era um poder que sugava a energia espiritual dos outros. E no esquadrão dele, usar algum tipo de magia, algum tipo de poder espiritual, era um motivo de covardia, porque o Esquadrão 13 só lida com a força bruta. Então o Michika teve que esconder esse seu lado mais delicado para poder ser aceito no esquadrão, o que pode ser muito bem usado como paralelo da sua homossexualidade, principalmente num lugar bem militar como é o Gotei 13. Agora vamos lá no saldo no tempo e ir para 2013, quando foi lançado Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin é um anime pós-apocalíptico também muito bom. E nele, nessa lista de anime shonen, nós vamos tratar de uma personagem que ganha muito destaque, que é uma personagem lésbica, a Ymir. A Ymir, ela no começo, ela tava lá de boa só como uma simples integrante da tropa de exploração, mas daí depois, até quando o anime vai mais pra frente, em 2016, 2017, ela é revelada como... spoiler! Ela é revelada como uma titã e tem toda a história de Ymir e tal, que é muito interessante, mas o principal fato é que aborda muito bem o relacionamento dela com a história, que no começo chamava Christian, não sei, agora deu pra... com a história, e que muita gente falou assim, isso é só uma amizade colorida e tal. Não, o autor deixou isso abertamente, que elas eram um casal e até Ymir desejava estar com ela mais tempo. Ela era uma figura muito protetora com a Krista no anime, muito bem explorado, principalmente no anime que é tão louco como é Shingeki no Kyojin. E a evolução, seja para ver o cenário, quando o cenário está evoluindo bem, que temos uma personagem lésbica de destaque. Em Bleach, eu esqueci de falar, também tinha uma personagem lésbica, que é a amiga da Orihime, só que ela não tem tanto destaque na história como a Ymir, por isso que eu deixei ela fora dessa lista. Recentemente em Boruto, Orochimaru, o que a gente conhece do Naruto desde 2004 pra lá, ele foi considerado um personagem trans numa fala que ele fala com o filho dele, em que o filho dele pergunta, você é o meu pai ou a minha mãe? E ele responde inteligentemente que ele já foi um homem, que ele já foi uma mulher, mas o que importa realmente é quem ele é por dentro, é o caráter dele. E realmente, eu parando pra pensar, tava na nossa cara o tempo todo. O Orochimaru, ele pegou o corpo de uma menina lá da Vila da Grama, e pode falar que isso não é spoiler, que todo mundo aqui já viu Naruto. Eu sei que todo mundo já viu Naruto. E que o Orochimaru pegava vários corpos para poder sobreviver, e um deles foi de uma mulher. Então, realmente, ele era um personagem trans que as pessoas só zoavam ele porque ele queria o Sasuke-kun de toda forma, queria o corpo do Sasuke-kun, e que ele era um personagem até próximo da pedofilia, mas hoje em dia a gente vê ele de uma maneira diferente, sendo uma rainha não binária muito legal, até porque o Orochimaru ele muda muito na trama. Ele em Naruto clássico ele é um vilão, permanece com isso no Boruto, no Naruto Shippuden, e em Boruto ele pode ser até considerado um anti-herói, eu acho assim. Agora, um dos animes mais recentes que tem feito mais sucesso no Shonen é Boku no Hero. Boku no Hero tem uma representatividade boa
tirando os chips não canônicos, porque todo mundo shippa os alunos com todo mundo, e eu acho que é por isso que os autores quiseram assumir que o Kirishima tinha sim um affair pelo Bakugou e fazendo eles um personagem gay um pouco diferente dos outros personagens, que eles eram espalhafatosos, eles eram engraçados. Ele é um menino gay, ele é engraçado, mas ele não é tipo dito tão feminino assim. Então ele é um menino gay adolescente que também precisa da sua representatividade aqui. E outra coisa interessante, que eu posso pôr até um adendo nessa lista, que Boku no Hero tem uma personagem trans, a Magni, que ela também é uma vilã, ela tem uma história por trás. E sobre o fato dela ser trans, os personagens, eles lidam isso de uma maneira tão natural, que eu penso que até é um pouco da consequência do mundo, porque é um mundo muito plural de Boku no Hero, é um mundo onde as pessoas têm várias formas, as pessoas têm vários poderes, embora tenha preconceito ainda com as pessoas que têm mais poder que as outras, os ditos heróis de verdade, até as pessoas que não têm nenhum poder, o que é uma raridade. É interessante como questões de gênero passam a ir por fora, a caírem por perto nesse mundo. E que talvez seja o futuro do nosso mundo. Não que a gente vai ganhar superpoderes, mas que seremos uma sociedade de pessoas plurais. Então, Pedro, e que conclusão podemos chegar? Olha, a conclusão que eu posso chegar é que o universo LGBT tem ganhado espaço na grande mídia. Isso eu acho nas mídias em gerais, não só nos animes, em que eles têm ganhado pontos principais na história, deixam de ser apenas personagens caricatos, apenas alívios cômicos, e até os alívios cômicos têm ganhado uma história a mais por trás disso. Tem tido personagens trans em destaque e falando sobre sua sexualidade de uma maneira natural, sendo transexuais de uma maneira natural, muito legal. E uma coisa que eu posso até reparar para pensar que uma diferença em outras mídias, que eu até posso, se vocês quiserem fazer um vídeo, analisar as histórias de outros personagens LGBTs, é que os personagens de animes LGBT, eles nunca foram assim fracos. Eles nunca precisaram ser cuidados, assim, tipo, teve aquela fragilidade de que gay só apanha tudo. Mas enfim, bom, essa é a conclusão que eu chego. Então, e se você achou ruim de eu não ter posto alguns personagens aqui, que eu sei que são famosos no universo LGBT, de Cavaleiros do Zodíaco, tipo Shun e Afrodite, é porque eles não são considerados LGBT totalmente. Eu posso falar isso também no outro vídeo, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, que os personagens não podem ser mais considerados andrógenos do que necessariamente LGBTs. E aí, se você gostou, não esquece de dar aquele joinha, se inscreva aqui no canal e vamos nessa, até a próxima!